para o nosso quarto tema e cada dia Deus tem falado ao nosso coração. Quero aqui cumprimentar a todos os nossos amigos do Zoom e também do YouTube. Fico feliz quando você compartilha aí o seu testemunho, compartilha o seu agradecimento, compartilha o seu pedido. Quero dizer que a gente olha, às vezes eu não consigo olhar aqui ao vivo, mas fica gravado no YouTube. Aliás, fica aqui eh, a minha, a minha fala, que todos os sermões que nós pregamos desde o início da semana estão gravados no canal do YouTube. Qual canal? Se você colocar lá Distrito de Nova Lima, você que acompanhou às vezes desde ontem, ou se não desde antes de ontem, e quer ver as outras mensagens, é só você entrar lá no canal Distrito de Nova Lima e você pode acompanhar as mensagens anteriores, tá bom? E falando aqui no Distrito de Nova Lima, mais uma vez quero agradecer aos irmãos, eu tenho acompanhado a presença dos irmãos do Distrito. Que bênção, parabéns a todos vocês, aos líderes, aos membros, ao pastor, então, o pastor Paulo Barbalho, nem se fala, pelo incentivo, pelo apoio constante. Você que é de um outro distrito, aqui da Mineira Central, você também é muito bem-vindo. Eu sempre compartilho aqui o link com os diretores de mordomia, diretores de saúde. Eu vejo aqui alguns também entrando, fico muito feliz. Seja muito bem-vindo. E você que às vezes é de uma outra associação, mas que recebeu o convite para estar aqui conosco, seja muito bem-vindo também. Eu quero relembrar aqui que essa semana é um projeto da Associação Mineira Central, do Departamento de Mordomia Cristã, que é o projeto 46 Dias com Deus. Eu falei aqui para vocês que é um sonho que eu tenho no meu coração, ore por mim, fazer esta semana aqui em todos os distritos da Mineira Central. Às vezes eu vejo algumas pessoas colocando aqui no chat, pastor, faz aqui nosso distrito, faz aqui, esse é o meu sonho. E eu fico feliz que você já está participando aqui, é bom que você já tem noção de como a gente vai fazer lá, ok? Então, tenha paciência, que nós vamos agendar, se não der esse ano, a gente vai fazer ano que vem, com a permissão de Deus, porque assim, eu quero que vocês entendam o seguinte, não é simplesmente a gente abre uma sala do Zoom aqui e faz. Não, o pastor Paulo e a liderança de Nova Lima sabem como é que é. A gente faz uma reunião antes, pelo menos umas 4 semanas antes, a gente faz um processo de divulgação, eu passo para eles como que funciona, a gente tem que abrir um grupo de WhatsApp, onde a gente ora em favor da semana, então é todo um processo, não é simplesmente abrir a sala do Zoom e vamos, não. Né? Então, mas com a graça de Deus vai dar tudo certo, a gente vai conseguir agendar, a gente vai fazer no seu distrito, se Deus permitir, tá bom? Lembrando que essa semana a gente aproveita para lançar 2 projetos junto com a semana. O primeiro é este daqui, deixa eu já ver se já está aqui preparado, já está aqui. Eu sempre compartilho com vocês, eu sempre falo porque é realmente importante mencionar este projeto. A gente lança às 40 madrugadas, às 40 madrugadas. Eu quero dar um testemunho aqui, acho que eu falei isso ontem. Amigos, esse projeto me ajudou muito na minha experiência cristã. Contribuiu muito para que eu pudesse adquirir o hábito de buscar a Deus nas primeiras horas do dia. Eu sei que tem muitas pessoas que estão acompanhando e que querem ter esse hábito. Alguns já têm esse hábito, outros não. Mas esse material me ajudou muito. Eu já fiz cada volume desse aqui, pelo menos umas 5 vezes. Eu estou fazendo este volume 5 agora, novamente. É muito bom, então adquira, a gente conseguiu fazer um preço bem acessível a todos, tá? Alguns falaram assim, pastor, eu já fiz lá a inscrição, eu já coloquei meu nome, só que ainda não entraram em contato comigo. Eu quero reforçar com vocês o seguinte, os funcionários da associação, exceto os pastores e departamentais, estão com horário reduzido devido à questão da pandemia. Então, assim, a minha secretária, ela está trabalhando dia de segunda e quarta. Por exemplo, hoje
a partir das 8 até as 5 da tarde, ela estará no escritório. Então, hoje é um bom dia de ligar para ela, ver e tal. Então, se caso você não recebeu, liga para ela ou liga para mim. Eu vou pedir novamente, por gentileza, para o pastor Paulo colocar os contatos aqui. Eu falo para aqueles que participaram de outras semanas, né? E ainda não receberam, a gente vai dar um jeito nisso aí para que você receba esse material que você solicitou, tá bom? É muito simples, é só a gente passa os dados da associação, você transfere, tira ali a foto do comprovante e aí automaticamente a Carol, né, que é a nossa secretária, ou entrega para o seu pastor entregar para você, ou se não, vai combinar com que você pegue na associação. Enfim, a melhor forma para você. Esses são os volumes. O primeiro sobre santidade, o segundo sobre saúde, o terceiro sobre o Espírito Santo, o quarto sobre a presença de Cristo e o quinto fizeram um só, juntando, né, as duas apostilas, sobre profecia. Então, é bênção pura. E o outro projeto é o Guardião Conexão Um por Um. E aqui eu falo aos meus irmãos de uma forma específica do distrito de Nova Lima. Líderes, me ajudem nisso daí, nos ajudem já separando os nomes. É claro que é muito importante que o irmão pegue o nome de um outro irmão e uma irmã pegue o nome de uma outra irmã, né? Isso é muito importante ter esse bom senso de separação, né? Porque, de fato, a ideia é ligar ali para a pessoa, orar com ela, ler um texto da Bíblia, motivar, ok? Motivar aquela pessoa, realmente dar esse auxílio espiritual, social, emocional. Isso é muito importante para a edificação dos membros e da igreja, tá bom? Muito bem, eu acredito que os anúncios foram dados. Vamos então para mais um estudo da Bíblia. Feche seus olhos onde você está e vamos falar com o nosso amado Deus. Santo Deus, Santo Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos para ouvirmos a Tua voz. Viemos nesta manhã, ó Pai, com o intuito de buscar a Tua presença através da Tua palavra. Eu não sei como está o coração dessa pessoa que ora comigo. O que eu sei é que ela está em busca de algo. E ela está em busca de algo que só o Senhor pode oferecer. Não é eu que ofereço, não é o pastor Paulo que oferece. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor. Mas é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que motiva, é o Senhor que mostra o caminho. É o Senhor que perdoa. É o Senhor que restaura, é o Senhor que faz milagres, é o Senhor que aumenta a nossa fé. Então, Pai, que nesta manhã, nesta hora, no estudo da Tua palavra, que o Senhor manifeste mais uma vez a Tua glória, são essas bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, no nosso primeiro dia, no domingo, nós falamos sobre Enoque, né? Vimos que Enoque ele teve a capacidade de viver o céu antes de estar no céu e aprendemos também que nós só conseguimos ter realmente uma experiência real com Deus quando nós aprendemos a dedicar tempo e lugar para Deus. No segundo dia nós estudamos a história de Moisés e o povo de Deus naquele episódio da a travessia, né, do Mar Vermelho. E nós aprendemos que Deus ele peleja por nós nos momentos mais difíceis. Nós aprendemos que nós não precisamos temer. Nós aprendemos que nós precisamos nos aquietar, descansar no Senhor. E nós aprendemos também que Deus nos dá a vitória, Ele está guiando a nossa vida. No terceiro dia, no caso ontem, nós estudamos sobre a história de Esther e Mordecai. E aprendemos que nós somos movidos por uma causa. Nós vivemos por uma causa, que é a causa de Deus. Que Deus está no controle de tudo e que Deus ele não quer uma parte da nossa vida. Deus ele quer tudo. Deus ele quer tudo. Deus ele quer tudo que envolve os nossos talentos, tudo que envolve o nosso tempo, tudo que envolve os nossos recursos, tudo que envolve o nosso corpo. Deus ele quer tudo. E hoje nós vamos meditar
na história de um outro personagem bíblico fantástico, que é Jó. Jó. Então já abra sua Bíblia em Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22, versículo 23. Se atente para cada detalhe dessa mensagem, uma mensagem muito especial, muito importante. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Jó, capítulo 22, versículo 23. Achou? Amém? A Bíblia diz assim: Se converteres ao Todo-Poderoso, serás estabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Irmãos, eu sou encantado com o livro de Jó. Eu sou encantado. O livro de Jó apresenta algumas coisas que me chamam muito a atenção. Eu gosto, por exemplo, particularmente dos capítulos 38 a 41. E eu explico para você o porquê. Porque logo no início do livro, né, quando você vai aí no capítulo 1 e no capítulo 2, você ouve Deus falando. Mas depois, do capítulo 3, você vê um silêncio muito grande de Deus, e Deus vai falar novamente lá no capítulo 38, 39, 40 e 41. E eu fico encantado com o que eu encontro ali, porque Deus ele começa a fazer algumas perguntas para Jó, nesses capítulos finais. E aqui no texto que acabamos de ler, quem é Elifaz, um dos 3 amigos de Jó. Vocês se lembram, né? Jó perdeu seus funcionários, Jó perdeu seu gado, Jó perdeu seus filhos. Ele tem agora uma esposa que já não é mais a mesma pessoa. E os amigos chegam para conversar com Jó, depois que ele perde praticamente tudo, veem que o sofrimento é muito grande e eles ficam 7 dias em silêncio. E depois eles começam a falar. E a fala que nós lemos aqui agora é a fala de Elifaz. Eu acho interessante essa fala, porque eu vou repetir aqui, né? Se converteres, ele dizendo para Jó, se converteres ao Todo-Poderoso, serás estabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro, e ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Quando eu vejo esse texto aqui, eu penso, que texto lindo, né? Que texto fantástico. É um texto bonito, palavras bonitas, né? Se o Senhor for o teu ouro, você vai encontrar deleite no Senhor. Palavras de encorajamento. Mas, quando a gente estuda o livro de Jó, para nossa surpresa, sobretudo quando você vai lá no capítulo 42, Deus fala com Elifaz sobre essa fala que ele teve com Jó. E quando você observa, a fala de Deus é muito surpreendente para Elifaz. Se referindo a esta fala aqui, eu quero convidar você, então, a ver o que Deus fala para Elifaz, lá no capítulo 42, versículo 7. Então, vai aí para Jó, capítulo 42, lá no finalzinho, né? Capítulo 42, versículo 7. Olha o que Deus fala para Elifaz. Diz assim: Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: olha isso aqui, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Amigos, isso aqui é muito curioso,
Porque quando você vai no capítulo 22, você vê aquelas palavras bonitas de Elifaz, né? Para Jó, olha, Jó, se você deitar fora o teu ouro, se o Senhor for o teu ouro, então você vai encontrar deleite no Senhor. São palavras lindas. Só que quando você vai aqui no final do livro, aqui no capítulo 42, verso 7, Deus fala assim para Elifaz, eu não gostei do que você falou para Jó. Eu não gostei. E logo vem aquela pergunta na nossa cabeça, mas por que Deus não gostou da fala de Elifaz? O que há de errado nessa fala aqui de Elifaz? Para nós, aparentemente são palavras verdadeiras, né? O que tem de errado nessas palavras aqui? Por que Deus não gostou aqui das palavras de Elifaz? Essa é a pergunta. Na verdade, meus irmãos, há uma forte razão pela qual Deus recrimina Elifaz aqui. Sabe qual é? Não esqueça o que o pastor vai dizer aqui. Elifaz falou verdades, mas Elifaz falou verdades da maneira errada. Eu vou repetir. Elifaz falou verdades, mas ele disse da forma e da maneira errada. Isso tem uma lição muito importante para nós. Às vezes nós dizemos verdades, dizemos coisas certas, mas às vezes dizemos da maneira errada, mesmo sendo verdades. Ele fala aqui no capítulo 22, se converteres, Jó, ao Todo-Poderoso, serás estabelecido e tal, 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 tal. Quando você observa isso aqui, meus irmãos, você percebe, quando você faz um estudo aqui dessas palavras e do livro de Jó, você percebe que é o mesmo conceito que nós encontramos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó. Você percebe que é o mesmo tom de acusação. E eu pergunto aqui para você, quem que é o acusador que nós encontramos no livro de Jó, especialmente no início do livro? Exato, Satanás. Satanás faz uma acusação grande para Jó. Aliás, se você, quando você estuda o livro de Jó, você fica uma reflexão na sua cabeça. Porque no início do livro de Jó, é como se Satanás dissesse assim para Deus, olha Deus, Jó não te ama. Jó ama as coisas que o Senhor dá para ele. E, e é justamente essa reflexão que a gente faz do livro de Jó quando a gente lê o livro de Jó. Quando a gente lê o livro de Jó, o que fica na nossa cabeça é o seguinte, quem que a gente ama mais? Será que a gente ama mais a Deus? Ou será que a gente ama as bênçãos que Deus dá? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você ama o Senhor? Ou você ama as bênçãos que Deus te dá? Você ama o Senhor? Ou você o ama porque Ele te deu uma casa, um carro, as coisas que você tem? Você ama o Senhor? Você ama o emprego que Ele deu para você e o salário que ele dá para você no final do mês? Quem você ama? Essa é a pergunta do livro de Jó. É isso que o livro de Jó quer fazer com que a gente reflita. Quem a gente ama de verdade? Quem a gente ama de verdade? A gente ama a Deus ou a gente ama as bênçãos que Deus nos dá? Bem, o texto aqui é muito claro. A acusação é muito clara. Veja, olha como são as coisas. Se ele diz para Jó assim, Jó, se converteres ao Senhor, só o início dessa fala já pressupõe que para Elifaz Jó não era convertido. E aí ele continua dizendo aqui no texto, se afastares a injustiça da tua tenda. Ou seja, para Elifaz, ele acreditava que havia injustiça na casa de Jó. E a acusação é muito séria. Quando você vai no verso 6, você vê Jó ele é acusado por Elifaz de cobiça, de avareza. Então, você vê aqui uma acusação de Elifaz. A figura de Elifaz é a mesma de Satanás. Um tom de acusação, um tom de acusação.
É como se Elifaz estivesse dizendo assim: Jó, você não é um mordomo fiel. Você não é um mordomo obediente. Você não é. Mas para a gente entender mais isso aqui, para a gente mergulhar um pouquinho mais na vida e entendermos mais sobre a história de Jó, sobre a vida de Jó, eu quero que você acompanhe comigo o que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, lá no início, para nós entendermos mais o que está aqui de pano de fundo nessa história fantástica. Acompanhe comigo aí agora no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó. A Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que o quê? E que se desviava do mal. Se você ler o verso 8, Deus repete a mesma coisa. Lá diz assim: porque ainda o Senhor a Satanás disse, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí de novo Deus fala: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que Deus está dizendo aqui para Satanás? É como se Deus dissesse assim: olha, Jó é um mordomo fiel. Jó é um mordomo obediente. Só que aí, na sequência do texto, a gente vê uma ousadia de Satanás. Satanás coloca aí uma questão lá no verso 10. Acompanhe, diz assim, Satanás dizendo: tá, acaso não o cercaste com Sebe, Sebe é cerca, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Aqui, irmãos, é como se Satanás dissesse assim para Deus: não, mas peraí, é muito fácil falar que Jó é obediente, que Jó é um mordomo fiel, é muito fácil. O Senhor dá tudo para ele. O Senhor cerca Jó de bens. O Senhor protege Jó. Ele não ama o Senhor. Ele ama as bênçãos que o Senhor dá para ele. E aí no verso 11, Satanás desafia Deus dizendo o seguinte: estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Olha essa expressão, tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual é a acusação de Satanás aqui? Olha, ele não ama o Senhor. Ele ama aquilo que o Senhor dá para ele. É aquilo que ele tem que ele ama. Só que quando você vai no verso 12, você vê a resposta de Deus. Olha o que Deus diz. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E o texto diz que Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, deixa eu dar aqui uma dica importante para cada um de vocês, uma dica de hermenêutica, de exegese, de estudo de interpretação bíblica. Quando nós lemos a Bíblia, a gente precisa prestar atenção nas repetições. Tudo que na Bíblia a gente vê assim uma repetição é porque Deus está inspirando o Espírito Santo para te chamar a atenção de alguma forma. E você nota aqui uma repetição constante, que é a expressão tudo quanto tem, que você vê 10. No verso 10 você vê a expressão tudo quanto tem, no verso 11 você vê essa expressão de novo, no verso 12 você vê essa expressão de novo, justamente para reforçar a ideia de que quem Jó amava de verdade? Jó ama Deus ou Jó amava as bênçãos que Deus dava para ele? E aí, quando a gente vai vendo na sequência do texto, eu não vou ler tudo aqui, aí você começa a perceber as tragédias que Jó vai passando, né? Do verso 14 ao verso 15, você vê que Jó ele perde o gado, os gados, ele perde alguns dos seus servos. Quando você vai no verso 16 e no verso
E no verso 17 você vê a mesma coisa, Jó perdendo os seus bens, Jó perdendo as suas ovelhas, Jó perdendo os seus servos. E quando você vai no versículo 18 e versículo 19, finalmente Jó, ele perde aquilo que podemos dizer que o que ele tinha de mais precioso, que eram seus filhos, os seus 10 filhos. E aqui eu queria chamar sua atenção para o seguinte: Jó perdeu tudo, meus irmãos. Tudo. Tudo. Eu sei que eu estou falando hoje aqui para pais e mães. Eu não sei o que é isso, mas eu já pastoreei pais e mães que perderam filhos. E todos eles me disseram que é uma dor assim imensurável. Imensurável. Interessante que às vezes algumas pessoas dizem assim: não, vocês precisam ter mais filhos. E muitas pessoas, muitos pais e mães que perderam filhos, dizem sempre a mesma coisa. Dizem assim: pastor, a gente sabe que a gente pode ter mais filhos, mas nenhum filho substitui o outro. A perda daquele nosso filho, né? Eu ouço as histórias, é muito dolorosa. Irmãos, Jó não perdeu um, Jó não perdeu dois, Jó não perdeu três, Jó perdeu os 10. Aquilo que ele tinha de mais precioso. Jó perdeu tudo. Mas o que eu queria refletir com você aqui nesta manhã, e que toca o meu coração, é como Jó reagiu a essa situação. E essa reflexão que eu queria fazer com você: como é que você reage às duras situações que você passa na sua vida? E talvez eu estou pregando para alguém nesta manhã que está pelo Zoom, ou se não pelo YouTube, que tem passado assim por situações complicadíssimas. Talvez tenha sido humilhado por alguém, talvez tenha perdido alguma coisa, ou perdeu alguém que ama muito. Talvez eu estou pregando para alguém que está passando por alguma situação muito complexa dentro de casa, dentro da família. Talvez eu estou pregando para alguém que tem passado por uma situação difícil financeira. Enfim, são tantos vales que nós passamos, é ou não é verdade? Mas a grande questão aqui é o seguinte, meu amigo, minha amiga: como Jó reagiu a essa situação? E a resposta de Jó na Bíblia me encoraja diariamente. Como eu falei para vocês, eu amo o livro de Jó. É um livro que me encoraja diariamente. E olha a resposta de Jó, eu convido você a abrir aí no verso 20. Olha que coisa maravilhosa que nós encontramos aí no livro de Jó. Diz assim, no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. E isso aqui era um sinal que seu coração estava rasgado por dentro. Ele rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. Mas ele fez uma outra coisa muito importante. O que ele fez? Ele adorou. Ele adorou. Você percebeu esses verbos aqui? Diz a Bíblia que ele se levantou. Depois que ele perdeu tudo, ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, são sinais assim de tristeza, né? De angústia, de lamento. Ele lançou-se em terra. E a quinta, ele adorou a Deus. Isso aqui mexe muito comigo, meus irmãos. Porque é como se Jó dissesse assim para Deus: Senhor, eu tenho o Senhor. Eu posso perder tudo, mas eu tenho o Senhor. O Senhor é o suficiente. Irmãos, para Jó, Deus já era o bastante. Mesmo diante da perda, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, das lutas,
para Jó, Deus era o bastante. Quando você vai no verso 21, aquele famoso texto, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É como se Jó falasse assim, quando eu cheguei aqui eu não tinha nada, quando eu partir daqui eu também não vou ter nada. Nu saí, nu voltarei, o Senhor me deu. Se o Senhor me deu, Ele pode tomar. Agora, Ele me dando ou Ele me tomando? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem tido essa capacidade, essa maturidade? Que nessa manhã Deus coloque isso no seu coração, essa maturidade, coloque também no meu coração. Onde você possa dizer assim, Senhor, se o Senhor me disser sim, louvado seja o nome do Senhor. Mas se o Senhor me disser não, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou largar a minha mão da tua mão. Que coragem, irmãos, que fé, que confiança desse mordomo fiel. E o autor fica tão encantado aqui com a história de Jó. Nós entendemos que o autor aqui, quem escreveu essa história foi Moisés, né? Que no verso 22, o escritor diz assim, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem Jó amava, hein? Jó amava a Deus? Ou Jó amava as bênçãos que Deus havia dado para ele? Elifaz fez uma grande acusação. Ele acreditava que Jó havia alimentado ouro no seu coração. Isso é interessante e intrigante porque Jó havia perdido tudo. Como Jó podia ainda amar o ouro se ele havia perdido tudo? Na verdade, a acusação de Elifaz, quando ele diz, olha, você perdeu tudo, é como se Elifaz dissesse assim, você perdeu tudo, mas você ainda ama as coisas que você perdeu. Ainda essas coisas estão no seu coração. E Jó responde, né, lá no capítulo 31, versículo 24, 25 e 28, diz assim, ele diz, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter minha mão alcançado muito também, isso seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. É como se Jó dissesse assim, olha, eu nunca amei esse ouro. Eu não sou idólatra. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Ah, irmãos, quando eu vejo a vida de Jó, eu me lembro de um texto de Ellen White, falando sobre a vida de Judas. E é interessante o que ela diz o seguinte lá no livro História da Redenção, página 216, eu tenho a citação aqui, comentando sobre a vida de Judas, né, que é um oposto à história de Jó. Lá diz assim, ela falando de Judas, Judas ficou cheio de amargura, remorso e vergonha pelo seu traiçoeiro ato de entregar a Jesus. Havia amado a Jesus, mas amara mais ao dinheiro. Qual era o problema de Judas? O problema de Judas não era porque ele não amava a Jesus. A mensageira do Senhor diz que ele amava Jesus, mas o problema de Judas é que ele amava mais o dinheiro do que amava Jesus. A história de Jó não é assim. A história de Jó mostra que ele amava a Deus mais do que as bênçãos que Deus dava para ele, mais daquilo que ele tinha. Amém? O livro de Jó chama a nossa atenção para que realmente nós possamos encontrar em Deus o nosso deleite. Deus deve ser a nossa prioridade. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus deve ser a sua prioridade. Nele você precisa descansar. E a Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso. Eu queria citar aqui alguns rapidamente para reforçar essa ideia. Quando você vai em Deuteronômio 6, verso 4 e 5, lá diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Senhor é o único.
é o único que deve ser, que merece todo o nosso amor, a nossa devoção. Não são as coisas. A Deus, quando você vai em Mateus 6, 19, 21, lá diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mas tem mais, quando você vai em Mateus 13, 45, 46, lá diz assim: o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Essa parábola é como um homem que encontra uma pérola, vende tudo, porque Jesus é a pérola mais preciosa que alguém pode encontrar. Salmo 16, verso 2, também é muito bonito esse texto, diz assim: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Meus irmãos, tudo isso me faz lembrar de uma música. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de música. E tem uma música de um grupo adventista, Expressão Vocal, que tem uma música deles que a letra diz assim: se buscares a minha face ao invés das minhas mãos. Eu gosto muito dessa letra porque às vezes nós buscamos muito as mãos de Deus, as bênçãos de Deus, e talvez nós precisássemos mais buscar a face de Deus. Intimidade com o Senhor. Aliás, mordomia é isso, meus amigos. Mordomia é intimidade com Deus. É intimidade com Deus. Se Deus disser sim, Ele é Deus. Mas se Ele não disser sim, Ele continua sendo Deus. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha momentos que minha mãe dizia não para mim, e eu ficava chateado. Mas por que às vezes a gente acha que a gente é o dono da razão? Mas hoje maduro, casado, homem de família, eu percebo que cada não que a minha mãe me deu foi por amor. E eu penso que Deus é assim também. Deus, ele sabe o que é melhor. Nunca esqueça o que o pastor vai dizer. Essa frase você tem que anotar no seu coração. Anota aí, se você quiser colocar no chat aí para ficar na sua mente, anota essa frase. Anota essa frase. Nós devemos servir a Deus não por aquilo que Ele faz. Nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é. Nós não devemos servir a Deus por aquilo que Ele faz. Nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é. É aquilo que Ele é, o caráter dele, que deve ser muito maior do que esse desejo desenfreado nosso de só buscar aquilo que Deus pode fazer. Não, é aquilo que Ele é. O autor de Abacuque, e aqui eu vou caminhando para a parte final, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, esse texto é muito lindo, anota esse texto aí, Abacuque 3, verso 17 e 18 diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que tal hoje você dizer para Deus, como Jó disse, Senhor, eu tenho o Senhor, e para mim isso basta. O Senhor para mim já é o suficiente. Deus já é o suficiente para cada um de nós. Deus já é o suficiente. E o livro de Jó termina da maneira como começou. Deus chamando Jó de meu servo. Deus não mudou o conceito que tinha de Jó. Jó passou no teste? Sim, Jó passou no teste. Deus olhou para Jó e viu Jó um servo. E nesta manhã Deus quer ver em você um servo de Deus, uma serva de Deus. Jó experimentou a graça do Senhor. E no capítulo 42,
Essa parte eu fico maravilhado. Deus abençoa Jó de uma maneira incrível, porque Deus dá para ele tudo em dobro. Tudo em dobro. E aí surge uma pergunta. Por que Deus abençoa as pessoas com bênçãos materiais? Eu estava refletindo um pouquinho nisso esses dias. Por que Deus abençoa? E eu fiquei pensando, eu acredito que Deus nos abençoa com muitas bênçãos, porque as bênçãos que Deus dá para nós são uma forma de nós conhecermos melhor a Deus. Por exemplo, por que Deus dá o pão para nós? Nós sentimos dependência do pão, nós sentimos dependência da água, nós temos família. E é interessante que quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia usa todas essas coisas boas da vida como metáforas. Por exemplo, Jesus é o pão da vida. O Espírito Santo é simbolizado em alguns momentos como a água. E Deus é o Pai, representando a família. É interessante quando nós vemos isso. Deus nos dá as coisas boas da vida para que nós possamos conhecê-lo melhor. Deus nos dá bênçãos para que possamos ter uma compreensão melhor de que Ele é o nosso mantenedor, de que Ele é o nosso Criador e de que Ele provê todas as coisas para cada um de nós. O livro de Jó nos convida a colocar Deus em primeiro lugar. Se o Senhor for o teu ouro, te deleitarás no Senhor. Tem um pensamento de Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 66, que chama demais a minha atenção, onde ela diz assim: sacrificai tudo a Deus, deponde tudo sobre o altar, o eu, a propriedade e tudo mais. Como sacrifício vivo, tudo é reclamado para entrar na glória. Acumulai para vós um tesouro no céu, onde nem os ladrões roubam, nem a ferrugem consomem. Tereis de ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui, se esperais participar com Ele de sua glória no além. Que fantástico, né? Enquanto nós não entendermos que esta é a mensagem central da mordomia cristã, amar a Deus acima de todas as coisas, nós vamos ter muita dificuldade de viver a nossa vida na terra. Essa é a essência da mordomia. As minhas palavras finais aqui para você é o seguinte. Há 2 anos eu estava lendo um texto do pastor Hayden Wilson Tozer, que para mim é um grande autor, e o título do livro é A Busca de Deus. Recomendo esse livro. A Busca de Deus, de Tozer. E ali ele escreve uma oração. Ele termina cada capítulo fazendo uma oração. E no final do primeiro capítulo, a oração é muito bonita. E eu fiz questão de trazer aqui, porque essa oração mexe comigo. E tem sido a minha oração. Olha a oração que ele coloca aqui. Pai, quero conhecer-te, mas o meu covarde coração teme a desistir dos seus brinquedos. Não consigo afastar-me deles sem sangrar em meu íntimo. Nem tento esconder de ti o pavor que eu sinto desse afastamento. Achego-me tremendo, mas me achego. Por favor, remove do meu coração todas aquelas coisas que tanto tempo acalento e que se tornaram parte do meu próprio ser, de modo que tu venhas e habites ali no meu coração sem nenhum impedimento. Que tu então tornes glorioso o lugar onde repousam os teus pés, e o meu coração não terá necessidade do sol, porque tu serás o sol, a luz, e não haverá mais trevas. A parte que eu mais gosto dessa oração do pastor Tozer é quando ele diz: o meu covarde coração teme desistir dos seus brinquedos. Eu acredito que muitos de nós temos os nossos brinquedos, né? Que no caso aqui é simbolizado na oração dele com aquilo que a gente não quer abandonar. E que isso é uma luta tremenda.
Outro dia eu estava conversando com alguém e falando que comunhão com Deus se tornou o maior desafio da minha vida, o maior desafio da minha vida. Eu luto diariamente com Deus, como ter comunhão com Ele. E nós devemos buscá-lo, fazer essa luta dia a dia, para que esse hábito se torne no nosso coração algo real. E ele diz: remove do meu coração todos esses brinquedos. Venha e habite ali, sem um rival. E o meu coração não terá necessidade do sol, porque o Senhor será o sol. Quer hoje você dizer isso para Deus? Quer hoje você falar isso para Deus? Esse é o seu desejo nesta manhã. Esse é o seu desejo, dizer para Ele: Senhor, o Senhor é o suficiente para mim. Deus conhece as lutas que você tem enfrentado. E se é o seu desejo realmente se colocar nas mãos do Senhor e confiar nele, independentemente da resposta, feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, Santo Pai, nesta manhã, mais uma vez, o Senhor falou ao nosso coração. É extremamente incrível a história de Jó. A história de Jó nos encoraja, porque Jó reagiu de uma forma que muitas vezes nós não reagimos. Porque às vezes quando vem um probleminha, às vezes até 1000 vezes menor do que Jó passou, a gente já reclama. A gente já procura culpados. E muitas vezes a gente até culpa o Senhor. Mas hoje nós aprendemos e nos sentimos motivados a adorar ao Senhor, mesmo em meio às lutas. Se o Senhor disser sim, louvado seja Deus. Mas se o Senhor disser não ou espere um pouco, louvado seja Deus. Porque nós servimos o Senhor não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Nós te amamos. Remova os brinquedos do nosso coração. Remova o amor aos bens, remova o amor ao dinheiro, para que o Senhor nos ajude a sermos mordomos fiéis. Remova, Senhor, tudo aquilo que não presta do nosso coração. Transforma-nos, purifica-nos. Eu entrego essa pessoa agora nas tuas mãos. Eu estava lendo aqui alguns pedidos de oração. Tantas coisas, tantos pedidos, cada um tem a sua particularidade. Mas eu entrego essa pessoa agora que ora comigo em nome de Jesus nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor faça um milagre na vida dele. Que o Senhor faça um milagre na vida dela. Nos surpreenda, Pai. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos nas tuas mãos. E eu faço essa oração assinada no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, mais um dia na presença do Senhor, que você continue esse dia, né? Estamos no início dele, na presença do Senhor, que você possa ir para o seu trabalho, continuar as suas atividades, tendo a certeza de que Deus está ao seu lado. Amanhã nós estaremos juntos novamente para mais uma mensagem poderosa da palavra do Senhor. Convide os seus irmãos aí da sua igreja, do seu distrito a participarem, não tem nenhum problema, tá bom? Pastor Paulo,